Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, fala Valdeir Carvalho, com muito prazer. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e falando sobre futebol. E futebol é o que nos interessa, é a grande paixão nacional, é o que movimenta aí o esporte. E para a torcida vascaína, essa rodada ela foi muito boa porque os times que estão na parte de baixo da tabela, Santos, Juventude, o Grêmio, o Sport, mesmo que esses times tenham somado pontos, mas praticamente eles não alteraram em nada o posicionamento do Vasco ou o risco do Vasco. Então o Vasco segue com seus 10 pontos fora da zona do rebaixamento. E aí eu estava, né, ontem torcendo para o Grêmio, porque estava muito bom, né, ver o São Paulo ali na zona do rebaixamento. Eu queria ver o São Paulo por mais tempo na zona do rebaixamento, né? Até porque, na verdade, eu vos digo que o São Paulo, de fato, é ainda o único clube que não teve rebaixamento, não foi rebaixado de fato, foi o São Paulo. Porque nem precisou de virada de mesa, assim como tem um clube aí que diz que nunca foi rebaixado, mas sim foi, sim, estava rebaixado matematicamente, até faltando ali 4 rodadas ou 2 rodadas, 4 rodadas para 2 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro do ano de 1995. Ele estava entre os 4 ali na zona do rebaixamento. Na penúltima rodada fizeram ali um cambalacho e ao invés de descerem 4 clubes, botaram para descer 2. E aí livraram um time rubro-negro do rebaixamento. Porque se não fosse essa manobra, esse rubro-negro seria o primeiro time, do Rio de Janeiro a ser rebaixado. Porque no ano seguinte, o Fluminense também em 96 foi rebaixado, fez a mesma virada de mesa, foi rebaixado para a segunda divisão, fez também uma virada de mesa, aí conseguiu obter a virada de mesa o Fluminense, e no outro ano, em 97, ele foi rebaixado, não teve como, né? Aí foi rebaixado, foi 2 vezes rebaixado. Então, mais o primeiro clube do Rio que seria rebaixado seria um rubro-negro, né? Um rubro-negro. Então, mas aí virou a mesa e escapou. Mas o São Paulo é aquele que nem com virada de mesa, com nada, ele nunca foi rebaixado. Então, estava muito bom ver o São Paulo ali na zona do rebaixamento. Mas aí ele foi jogar com o Grêmio e acabou vencendo o Grêmio por 2-1. Então ele saiu da zona do rebaixamento, está aqui já na 10ª colocação com 12 pontos, aí acabou ultrapassando o Vasco, e o Grêmio ficou ali em 17º com 9 pontos. O Juventude, que empatou com o Fluminense em 1-1, permanece também na zona do rebaixamento. Ele é o 18º e está com 8 pontos. E o Santos, que foi derrotado para o Corinthians, está em 19º com 5 pontos. Santos está aí perigando a ser rebaixado novamente. Está perigando, está pedindo e está dando as características de que esse ano ele poderá ter o seu segundo rebaixamento da história. Então, recapitulando, vamos botar aqui, o Grêmio está em 17º com 9 pontos, o Juventude está em 18º com 8, o Santos está em 19º com 5 e o Sport de Recife ele está em 20º com 2 pontos. Bom, para o Vasco, então, isso é o que importa. O Vasco que vai fazer o seu próximo jogo do Brasileirão contra o Fluminense. O Fluminense que é clássico, né? Clássico é clássico, então quando é contra o Vasco, todo mundo joga. Porque hoje fez ali um jogo mediano contra o Juventude, lá na casa do Juventude. Aí já tem muito tempo que o Fluminense não vence o Juventude. O tabu permaneceu porque acabou empatando em 1-1. Mas também foi um jogo assim truncado. Aí, um jogo normal, mediano, entendeu? Um jogo mediano. Então o que acontece? Mais semana que vem, lógico que aí é um clássico, tem uma rivalidade, fator torcida, né? Por causa dessa briga de lados. E também o fator que é o técnico Fernando Diniz,
que comandou aí o Fluminense em 2023 nessa campanha vitoriosa, e agora vai jogar contra o Fernando Diniz, que hoje é o técnico do Vasco, pelo Brasileirão. Então, tudo isso aí já é um fator motivacional, né? E vai apimentar ainda mais. Então é lógico que o Vasco pode esperar um jogo difícil. Se o Fluminense jogar como jogou contra o Juventude, aí, né, o Vasco ele vai vencer com tranquilidade, porque o Fluminense não fez nada assim de interessante contra o Juventude. Não mostrou um futebol, aquela coisa toda que a gente poderia esperar. Então, mas o Vasco, que está muito bem treinado, tem um jogo aí também pelo meio de semana pela Copa do Brasil contra o Operário. Acredito que o Vasco vai vencer esse jogo, porque a torcida vai estar presente, o time está motivado. Deu até para a gente perceber a motivação, a mudança de ambiente, como que os jogadores estão encarando a chegada do Fernando Diniz, pelas entrevistas do Hugo Moura, né? E também ali do Paulo Henrique, depois do jogo. Os dois falaram sobre as suas situações, o fator Fernando Diniz motivacional, a pessoa, o técnico, o ser humano. Hugo Moura, que ele em 3 lances que foram considerados capitais em 3 jogos, estava com a sua autoestima muito baixa e também tendo, né, um problema extracampo, quer dizer, então, mas mesmo assim ele decidiu enfrentar o time do Fortaleza e decidiu estar em campo com a equipe, mesmo tendo esse fator, esse problema extracampo, e fez uma boa partida e foi ali também importante para essa vitória. Ele falou que ele está ali para poder servir ao Vasco e se adaptar. Ele foi perguntado sobre o fato dele ser um volante, mas também que ele pode realmente jogar como um zagueiro. Ele falou que não tem nenhum problema, ele está disponível caso o Fernando Diniz também queira, né, utilizar esse sistema ou colocá-lo de vez em quando nesse sistema. Ele falou que ele está pronto para jogar. Mas deu para ver a felicidade, a mudança, né, no ambiente, o clima entre os jogadores, o sentimento, já demonstrou um pouco mais de tranquilidade, já não está com aquele semblante de time derrotado, né? Então, quer dizer, todo esse aspecto, do Paulo Henrique também, do mesmo jeito, falou sobre o Fernando Diniz, a expectativa da chegada, como que mudou o ambiente, né? Então, o que eles esperam daqui para frente. Lembrando que a gente espera que o Fernando Diniz faça com que o Vasco tenha um melhor posicionamento físico, né? Porque o Vasco estava muito ruim fisicamente. Então o Vasco precisa treinar muito a sua parte física, melhorar muito a sua parte física, porque hoje o jogo é de muita intensidade e vai existir, cada jogo será de muita intensidade. Então o Vasco precisa realmente recuperar muito os seus jogadores fisicamente. E aí o Fernando Diniz tem os seus preparadores, né? Tem o seu preparador físico, vai saber trabalhar, já entendeu essa dificuldade que tem que ser aí trabalhada no Vasco da Gama. Então, quer dizer, é isso, foi uma rodada muito boa para o Vasco e a gente espera aí também uma vitória contra o Fluminense, porque isso aí vai motivar muito mais ainda o Vasco. O Vasco precisa também de dar, né, esse upgrade, e aí sim, né, o bom é que o Fernando Diniz ele não vai querer perder para o Fluminense, isso aí é certo, ele não vai querer perder. Ele vai treinar essa semana o Vasco, vai botar ali, né, vai fazer uma lavagem cerebral nos jogadores do Vasco. Então, com certeza, o Vasco vai entrar mordendo, vai entrar realmente aguerrido para esse jogo contra o Fluminense. Então é isso, uma boa rodada, estamos fora da zona do rebaixamento, estamos em 12º lugar e também contente pela como foi, né, o reencontro do Fernando Diniz com a torcida. O time jogou muito bem, foram 5 gols para valer 3, então isso mostrou aí, mostra como que o Vasco realmente, né, teve essa mudança de área. A gente espera que a questão política ela dê um tempo. O Edmundo, né, ele precisa compreender que ele hoje é o maior ídolo, né, do Vasco da Gama, mas precisa deixar essa questão política aí com o Pedrinho, essa briga com o Pedrinho, essa coisa de querer derrubar o Pedrinho, porque eu acho que o Pedrinho está fazendo um excelente trabalho, né? Então ele vai botar o Vasco no caminho certo. E o que mais o Vasco precisa é de paz. O Vasco precisa de sossego, paz, que é uma coisa que o Vasco não sabe o que é paz há muito tempo.
Eu sou Valdeir Carvalho, um forte abraço, até uma próxima. Vamos juntos e cuide-se bem. Forte abraço, pessoal, e até uma próxima.